FEB, uma emissora da Federação Espírita do Estado da Bahia. É bom estarmos juntos nesse programa, divulgando o Espiritismo. Estamos falando da Casa da Caridade Irmã Elizabeth, Salvador, Bahia. Tua gratidão. Quem traduz a gratidão através do estilo bombástico das palavras, da eloquência dos discursos, dos gestos comovedores que todos tomam conhecimento. Passam como pessoas reconhecidas, portadoras de méritos e sentimentos comentados. Todavia, frustradas. A vida é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza, convite perene à gratidão. Por isso, há somente razões para o agradecimento e bem poucas necessidades para solicitações. Seja a tua a gratidão silenciosa, que opera no bem, porque este é o estímulo constante da tua existência. A fidelidade aos compromissos nobres aos quais aderistes, espalhando ondas de otimismo e de esperança. A atitude paciente e bondosa, ao lado daqueles que se desequilibram e sentem-se ações. A prece ungida de amor em favor dos enfermos, dos inquietos e dos adversários. A perseverança nas ações relevantes quando outros desertaram. O clima mental da fé e de união com tudo e todos, sejam as maneiras de expressar gratidão a Deus e à vida, pela honra de estarem consciente a tua consciência e presença no universo. A tua gratidão seja o amor que se expande e mimetiza a todos quando se acercam de ti, experimentando a dita de viver. Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. É com essa mensagem de gratidão que estamos começando o nosso programa de hoje. Gratidão por estarmos aqui, gratidão por termos o merecimento de unidos, juntos em equipes, estamos divulgando a nossa doutrina de amor, pedindo a espiritualidade amiga que nos proteja e nos oriente, nos dando o discernimento para passar da melhor maneira possível o que nos foi designado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. O nosso programa é dividido em duas partes. A primeira parte, explicando o Espiritismo. Temos sempre o Evangelho como parâmetro para nossa primeira parte. Hoje, com o capítulo 25, Buscai e Achareis, com a nossa companheira Alina Lins. Boa noite, obrigada. Sempre bom estar aqui com vocês, trocando essa energia boa, né? Com certeza. Esse capítulo é muito interessante. Nessas pesquisas que a gente vai fazendo, eu estava lendo um livro, o Evangelho de Lucas, segundo Emmanuel. E, por coincidência, essa semana, o trecho que eu estava lendo falava justamente dos trechos comentados no Evangelho desse capítulo. Então, hoje eu não vou ter como não trazer Emmanuel para essa discussão também. Então, vamos juntos. Porque ele traz não é que... tudo que Jesus fala tem uma profundidade e tem uma multiplicidade de ensinamentos em uma frase. A gente pode fazer várias análises, né? Então, eu vou trazer a análise do Evangelho, mas eu vou trazer o que Emmanuel traz também, porque é um espírito que nos dá diretrizes muito boas, assim, de segmento da nossa vida, para a gente estar próximo de Jesus, né? Na seara do Pai, né?
Então, esse capítulo começa com o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E aí lê uma passagem de Mateus que fala: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis das coisas boas, dar coisas boas aos seus filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está no céu dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Então, essa análise, né, feita, eu já vou trazer logo, né, Emmanuel, e depois eu vou sequenciando. Ele fala dessa questão no próprio círculo de fé que a gente tem, os corações extenuados e desiludidos. As pessoas falam que eu orei e não consegui, não obtive, né? Refere-se à oração à maneira de doentes, desenganados, quanto à eficácia do remédio, alegando que não receberam as respostas do alto. É porque a gente normalmente quer a resposta que a gente quer, não a que é necessária para nós, né? Então, se eles mais profundamente meditassem, eles teriam mais ciência, né? Compreenderiam melhor os desígnios do Pai, que jamais oferece pedra ao filho que pede pão, né? Só que a gente nem sempre compreende essa resposta de Deus, né? Nessa luta que a gente está diária, nem sempre a gente entende que o que a gente está passando e a necessidade de determinadas circunstâncias na nossa vida. E aí ele fala, em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. E em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com repetição de graves delitos. E não raro, dá-lhe fealdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. E isso é muito interessante. Eu estava lendo um trecho de um livro sobre a história de Maria de Nazaré, né? Mas tem uma passagem que Miriam vem falar com ela e relata que Isabel está gestante, né, de João Batista, né? E que o marido dela teria ficado cego, porque não acreditava. Como ele não acreditou, ele ficou cego. Aí essa Miriam fala pela falta de fé, coitado. E aí Maria traz como uma coisa boa ele ter ficado cego. E ela, você vê tudo positivo, pela confiança que ela tinha no pai, né? Então ela fala assim, muitas vezes ele precisava olhar mais para dentro. E essa é a oportunidade que Deus deu, dando essa cegueira para ele, é dele olhar mais para dentro. Então, quantas vezes a gente, dentro desse próprio buscar e achareis, Emmanuel faz uma análise que é muito interessante, porque a gente tem várias análises do buscar e achareis, mas ele fala assim, muitas vezes a gente vai achar o que a gente busca. Se a gente busca o mal em algo, a gente vai achar o mal. Se a gente busca o bem, a gente vai achar o bem. Então ele fala muito disso. No mundo que estamos de prova e expiação, se a gente busca o mal no outro, a gente vai achar o mal no outro. Então vamos exercitar a buscar o bem, para achar esse bem na humanidade. Porque quanto mais a gente acha o bem, mais ele se desenvolve, né? Então esse capítulo é lindo, né? E aí ele fala que o todo compassivo nunca tira pedra às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por resposta do alto aos seus pedidos de socorro, amparo e lição com vistas à vida terrena. Então, muitas vezes a pessoa passa por circunstâncias dolorosas, difíceis, e lá na frente é que vai enxergar como aquela experiência transformou a vida dela e às vezes mudou ela completamente. Então, tem gente que passa por essas experiências e se transforma.
Então, será... Tudo bem que ninguém vai desejar. A gente não deseja. Eu não tenho ainda essa evolução espiritual. Traga-me dom, né? Para poder eu evoluir. Não tem. Vou dizer que eu quero? Não. Né? Ainda não teria a capacidade dos cristãos da primeira hora de enfrentar as feras e cantando e louvando a Jesus, né? Eu analiso que a evolução espiritual deles está bilhões de anos na frente da minha, né? Mas quantas vezes também, embora a gente não deseje passar por tudo de novo, a gente olha por um sofrimento que a gente passou e a gente percebe que aquilo ali foi um divisor de águas na nossa evolução espiritual. Porque a gente pode buscar só a evolução material, tem pessoas que ainda estão nessa cegueira. Quem quem busca se conhecer e quer se transformar, sabe das dificuldades que são para a gente reconhecer o mal em nós. A gente busca o mal no outro, a gente enxerga o mal no outro. Então o mal em nós é muito difícil de reconhecer. E quando a gente reconhece é muito doloroso. E se transformar é muito difícil, não é fácil. As viciações até que nós reconhecemos em nós, é difícil de transformar. Mas só o fato de a gente passar a enxergar, porque as dores trazem mais humildade pra gente. E quando a gente está mais humilde, a gente é mais capaz de enxergar, se enxergar nesse espelho, né? Que reflete quem somos verdadeiramente no nosso interior, né? Então, Emmanuel traz essa análise do buscar e achareis. E o Evangelho traz que essa máxima buscar e achareis é análoga ao ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. O que é isso? É você ser ativo também, né? É o que a gente conversa às vezes aqui, né? A pessoa se forma, aí senta no sofá e fala: Deus proverá um emprego para mim. Não adianta, né? A gente precisa também se movimentar pelos nossos objetivos. Não adianta só orar, é a fé ativa, né? Que é esse ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então ele fala, isso é o princípio da lei do trabalho e por conseguinte da lei do progresso, porque progresso é filho do trabalho, porque este põe em ação as forças da inteligência. Então o homem exercita com o trabalho a sua inteligência e ele fala, pelas suas pesquisas a inteligência se lhe engrandece e o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem as do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. Normalmente a gente só busca mais o espiritual depois que a gente já está com a barriguinha cheia, né? Mas muita gente inverte na realidade. Mas essas só acho que são as que estão mais evoluídas um pouquinho. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Ou seja, eu deixo de tentar atender aos meus instintos mais primitivos somente e vou buscar essa civilidade, que é essa conexão com Deus e essa evolução moral. Então ele fala, se as almas se fossem todos os dias e não voltassem mais, como é que seria essa evolução? Ele questiona isso. Então nós temos essa capacidade de voltar com o progresso que a gente já realizou na vida anterior e até na erraticidade. Que na erraticidade, não que nós na erraticidade possamos evoluir moralmente no sentido de execução, mas a gente consegue trabalhar esse intelecto para compreender melhor as leis divinas e vir executar aqui, que aqui é o estágio prático, né? Então, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então ele fala da necessidade desse retorno dos espíritos, porque eles vão trazendo a bagagem de conhecimento, de vivência, né? Se poderia os espíritos intervir na vida material e entregar a gente de bandeja? Poderia, mas a gente não teria mérito e a gente não evoluiria. Então a interferência do mundo dos espíritos na nossa vida é no limite que permita que exercitemos nosso livre-arbítrio e possamos também evoluir intelectualmente. É a mesma coisa de falar assim, seu filho chega da escola quando ele vem de casa para fazer e você faz por ele? Você pode ajudar, né? Falar, mediar, tá? Às vezes não tão certo, às vezes um pouco não do jeito, mas você tenta fazer com que ele faça, né? Não faz, me dá aqui que eu faço. Não precisa você fazer. Então, só se você não quer que seu filho evolua. Então, a mesma coisa, né?
Então, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. É sempre bom lembrar disso, porque a gente fica na oração, na prece, até para sair de uma determinada situação e a gente não toma iniciativa, quer que Deus mande a espiritualidade resolver tudo para nós. Porque o que, gente, quando eu falo de pedir um emprego, isso é um exemplo muito até tranquilo. Mas quando você está enredada numa situação muito complicada, que você tem que tomar uma iniciativa, tomar uma decisão, é tão difícil às vezes tomar uma decisão, porque envolve senso crítico, às vezes senso de julgamento, que a gente não quer. A gente pode pedir a Deus um esclarecimento, uma ajuda, mas a gente precisa tomar muitas vezes uma atitude, que a gente fica sem querer, querendo que as circunstâncias tomem por nós, né? Então, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo, ou seja, você mesmo vai afastar as dificuldades, né? Nós te daremos a força necessária se a quiser desempregar. Então, a iniciativa vai ter que ser nossa, tá? Então, ele fala do ponto de vista moral. Essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. É porque, na realidade, quando a gente fala em fé, em oração, a gente esquece que a gente fala, antes de tudo, é que seja feita a vossa vontade. Por que o antes de tudo vem seja feita a vossa vontade? Porque nós temos a visão limitada dessa vida, dessa encarnação. E Deus é que tem o recurso limitado de saber o que é melhor para nós. Então, muitas vezes a gente quer nome, endereço, telefone, a gente quer dar direcionamento a Deus e dizer como ele deve agir. E nas nossas preces a gente pede dessa forma. A gente não se entrega, não fala: olha Deus, eu na minha visão limitada de ser humano, estou querendo isso aqui. Né? O certo é o quê? Estou querendo isso aqui, mas julgue o Senhor, o que é melhor para mim, eu me entrego em tuas mãos. A gente tem dificuldade de se entregar. Total dificuldade de dizer: está em suas mãos. Não é eu estar em suas mãos de sentar, é dizer: vou agir e aguardo sua orientação, mas confio no Senhor, porque cada circunstância da vida, a soma delas é que gera onde estamos, onde estaremos amanhã, o que estaremos fazendo, com quem estaremos convivendo. Tudo interfere. E essas circunstâncias Deus conhece e prevê. E Ele também pode fazer com que se evite determinadas coisas para a gente não cair em outras circunstâncias. Ou, se for necessário, a gente caia. Porque Ele sabe que a gente vai levantar lá na frente, né? Então, quando Ele no Salmo 138, no Salmo 38, Davi, falou: se no abismo está minha alma, sei que aí também me ama, mas é porque Ele ama mesmo, né? Ele está ali só aguardando que a gente olhe para cima e vislumbre a luz. Porque ninguém está no abismo porque Deus colocou lá. A gente só entra no abismo quando a gente quer. E aí, Emmanuel fala dos 3 imperativos. Já vou para Emmanuel de novo nesse Evangelho segundo Lucas, que é pedir, buscar e bater. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram anunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia e convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Então, pedir, mas saber o que você vai pedir, né?
É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu visão dos interesses eternos. E hoje, nesse clima de segurança que vivemos, nesse mundo que o negativismo está tomando conta, as pessoas estão vivendo no imediato, estão esquecendo. Eu falo sempre assim, as pessoas estão vivendo por metas e estão esquecendo as pessoas. Se precisar, passa por cima. E a gente tem que ter muito cuidado com o ser humano, porque ele é bom, o bem é precioso. Nada é mais precioso que um ser humano. Um carro não é mais precioso, uma casa não é mais preciosa, um emprego não é mais precioso, nada é mais precioso que o ser humano. Então precisamos ter esse cuidado, porque vai ficar voltando aqui, é o que eu falo assim, tem gente que fala assim, mas a Lina, fulano é assim, é assado, fez isso e esse aquilo, você tá falando com fulano. Aí eu falo assim, isso eu posso dizer de mim, que eu busco me reconciliar. Não é com todos, né? Com a maioria. Porque eu ainda não sou tão perfeita, mas eu busco sim. Mas não me reconciliar de aparência, não. Eu busco encontrar aquela pessoa melhor nela. Porque eu vou voltar só pra fazer as pazes com essa criatura? Pra quê? Né? Então vamos nos irmanar agora, pra quando eu voltar com outras coisas mais importantes pra fazer. Porque eu vou ficar perdendo tempo repetindo série, né? Não adianta. Então ele fala assim, tudo bem, você tem que saber pedir. E logo após é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. E os amiguinhos se aproveitam para a gente pensar que é brilhante mesmo. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Esse simbolismo para a encarnação é perfeito. Porque a gente não consome a bênção do nosso corpo? Não é nosso corpo que a gente envenena também? A gente envenena com maus hábitos, a gente envenena com ódio, a gente envenena com mágoa, a gente acaba jogando no nosso corpo as chamas desse incêndio também. Então ele fala, é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. E é importante a gente saber o que é o bem legítimo, porque esses chamamentos que ele fala, que a terra engana a gente. Quantas vezes a gente não sabe como agir? Mesmo não sabe, diante de determinadas situações, o que é o certo. Na verdade, o que é o justo. Ainda mais quando há conflito no meio. Quem está certo, quem é justo, como gerir tudo isso. Então a gente tem que ter muito cuidado. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Eu falo sempre, com uma tinta e uma tela você pode pintar o céu ou o inferno. O mesmo instrumento. Às vezes as mesmas cores. Porque o pôr do sol também tem tons de chama e pode ser maravilhoso e belo. Né? Então a gente tem que saber o que é que a gente quer. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. E esse agir de objetivo elevado, eu acho que a gente tinha que escrever na testa. Na testa não, porque a gente não vê. Mas botar no óculos na nossa frente. Ser desperfeito, ser desperfeito, ser desperfeito. Por quê? Isso aí é um exercício para em qualquer minuto a gente pensar. Essa ação minha de agora coaduna com esse ser desperfeito? Será que combina com esse ser desperfeito? Porque a gente fica justificando, não vou ser perfeito, não vou me cobrar tanto, não vou ser perfeito aqui. Sim, eu não vou, mas com o próximo eu posso ser disso. A gente precisa sim. Pode ser doloroso? Pode, mas é melhor doer e a gente passar no vestibular, né? E fazer a pós-graduação aí na faculdade espiritual, do que persistir no erro se justificando. Que eu sou humana, eu tenho limitações, então eu vou permanecer nisso aqui, que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Então, peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela,
a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai e batei. Esta trilogia de Jesus reveste de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Gente, tudo que Jesus fala, as análises que... Porque eu acho assim, ó, o Evangelho, ele é a fonte principal. Mas eu ainda, espírito inferior, não tenho a capacidade de digerir o Evangelho como um Emmanuel tem, ou como os espíritos que se reuniram para responder a Allan Kardec tem. Então, eles, digamos assim, as traduções que eles trazem, as análises que eles fazem das passagens são riquíssimas. Por isso que é importante o estudo, não para intelectualidade, para exemplo que sabe, mas para a gente compreender melhor. Eu, pelo menos, penso assim, ó, para mim, o aprendizado da ação com Jesus vem a partir do intelecto. Para mim, minha vivência é essa, eu preciso compreender para eu poder agir. E demora para agir, demora. Mas eu preciso compreender. Porque aí eu vou começando a treinar a ação, sabe? A prática. E nada em mim é milagroso. Aí de repente eu sou boazinha, não. Né? Isso aqui eu vou praticar para poder melhorar nisso aqui. Aí às vezes eu estou concentrada em outra tarefa, não tenho, eu caio um pouquinho. Mas aí, pelo menos a compreensão me faz. Às vezes na hora que eu erro, eu já percebo. É o primeiro passo. Já fez, errou. Mas no mesmo momento, já, sabe? Quando saiu a palavra e você se arrepende na mesma hora, né? E aí depois a gente aprende a parar, respirar. Às vezes agride dentro de nós. Parar, respirar, porque você está machucando quem ali? O ego, a vaidade, o orgulho. Isso dói. Não é fácil não, né? E aí a gente respira e vai embora. Só que quando a gente machuca assim, de vez, nesse momento que a gente abre mão da vaidade, do orgulho e do ego, é aquela dor, aquela hora. Quando a gente agride, quando a gente reage, quando a gente faz o mal, a gente multiplica mal. E isso aí fica, ó, as trevas sempre circundando o nosso pensamento, né? Então que nós possamos sempre buscar o bem, buscar. E aí a gente passa então pro trecho, eu amo esse trecho, porque ele é o sinal da confiança em Deus. Observar os pássaros do céu. Ele é o sinal da entrega. Não é uma entrega sem trabalho como foi antes posto, mas assim, sabendo que a gente cumprindo o nosso dever, buscando tudo, Deus proverá realmente. Não é um Deus proverá com preguiça de nossa parte, é com trabalho, né? Então ele fala, eu só vou ler a parte de baixo assim: observar os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Em outro trecho, né, de Mateus, ele fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo, que é a parte material, né? Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, e a cada dia basta o seu mal. Eu amo muito esse trecho, eu acho que ele é o trecho símbolo da nossa civilização atual, principalmente no nosso país, com tanto desemprego, com tanta insegurança que se está acontecendo, né? Porque quando a gente cai nessa insegurança, quando a gente cai nesse desespero, a gente passa a perna no outro. A gente age como se o outro fosse um concorrente, não um colega, um amigo. Se a gente tem confiança, a gente sabe que a gente está no lugar que a gente deveria estar. E nunca, jamais vai achar que onde o outro está ou o que o outro tem deveria ser nosso. O que me pertence que é do outro? Nada. Onde é que eu estou que eu não deveria estar? Em lugar nenhum. Porque Deus não permite que caia um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore, se não for da vontade dele. E a vontade dele é justa, infinitamente justa, né?
Em outro capítulo a gente fala, não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência. É no sentido de, que eu falei, esse observar os pássaros do céu, tem gente que encara como vou sentar na rede, pegar minha água de coco e esperar que Deus vai prover tudo, né? Então a providência nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo todavia que esses por seu lado trabalhem. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Aí veio minha cabeça agora, acho que se veio, eu devo falar. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses tempos de tanta dificuldade, tanto suicídio, tanta depressão. Quando uma pessoa está deprimida, ela não tem ação. Não tem ação. Ela não tem ação para buscar ajuda, ela não tem ação para ir para a terapia, ela não tem ação para ir para o centro espírita, não tem. Porque a gente acha fácil falar assim, vá para o terapeuta, vá para o centro espírita. E ela muitas vezes precisa que você pegue na mão dela e leve. E aí, quando a gente trabalha para que Jesus faça por nós, é lindo, mas quando a gente trabalha para que o outro receba, isso se multiplica muito mais. E a gente está precisando de mais disso. Porque a gente está sem tempo para o outro. A gente está sem tempo para o outro, para olhar para o outro, para pegar na mão do outro, para encaminhar o outro, para dizer ao outro, olha, tudo bem, você está sem força aqui, vamos lá, eu estou do seu lado. A gente está sem tempo para isso. Nós não estamos arranjando o momento de cuidar do outro. E a gente precisa fazer mais isso, né? Então, seguindo aí no capítulo 5, a gente tem: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo, e a providência então o deixa entregue a si mesmo. O problema, sabe qual é? A gente reconheceu o que é supérfluo. Porque essa definição de necessário e supérfluo para cada um é uma. Para alguns, você pode dizer que um carro é supérfluo. Para outros, eles vão dizer, não, para mim é mais que necessário. Mas será que eu preciso disso, né? Entra no site de compras, eu preciso. Será que a gente precisa? Será que a gente precisa desse sapato novo? Eu falo assim, tem mais de 3, não precisa. Você pode querer. Agora, precisar, né? Não precisa. Você né? pediu, você tem 2 pés, meu filho, para que tanto sapato? Exatamente. Mas a gente sabe, né, que a sociedade atual traz isso como demanda. O teu. Você precisa sempre ter mais, né? E no capítulo 16 a gente tem: quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Aí outro trecho: não acumuleis tesouro na terra, porque são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. E outro termo: não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e saber sacrificar os primeiros a segundos. Essa questão da terra, né, que ele fala dos povos, da união entre os povos. Olha que lindo, né? Eu tenho sobrando aqui esse povo que está faltando, a gente redistribui. Já se falava em redistribuição e a gente ainda está discutindo outras coisas que não evoluem, né? Mas vamos nessa, esperar que Jesus nos conduza para que a gente pense melhor no que é igualdade, fraternidade, no que é amor. E vem então o capítulo: não vos afadigueis pela posse do ouro. Hoje é pela posse do real, do dólar, né? Porque antigamente era ouro, né? Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçado, nem cajado, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Aí ele fala para os discípulos irem e ao entrar na cidade não levar nada. E aí quem receber eles terá as graças, né? E quem não receber, ele fala: quando alguém não vos queira receber, não escute, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. E aí o Evangelho traz, né, que naquela época se tinha esse costume, né, dos viajantes chegarem, serem recebidos, e que hoje a gente não tem mais esse costume, que a gente tem que interpretar não só
tudo do evangelho conforme o costume da época, mas muitas vezes como alegorias que Jesus trazia, né? Mas ele fala assim, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça dos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas dos caridosos. Por isso foi que lhes disse, procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. E aí eu estava pensando aqui, a gente fala muito aqui em ouro, nessa época, em dinheiro, mas eu tenho uma coisa que eu tenho muito mais medo, que eu acho muito mais perigoso da pessoa ter, que eu evito ter até, poder. O poder, muitas vezes, é mais perigoso do que o dinheiro. O poder é muito perigoso. E não é só porque você pode cair nos erros que esse poder, né, essa energia te leva a cometer. Mas é porque você atrai, é isso aqui, ó, que ele fala, a cobiça. Você atrai a cobiça, você atrai o ódio, você atrai gente querendo te derrubar. E se você se envolve ainda somado em certas energias que esse poder atrai, você não vai conseguir evitar tomar sua rasteira, né? Então, quem quer poder, porque tem gente que quer construir, tudo bem, acaba assumindo cargos, acaba assumindo poder, naturalmente no meio dessa construção. Mas tem gente que a gente vê que quer o poder. Eu quero esse cargo, não é eu quero fazer, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar esse trabalho, não. É o poder. Então, nisso, também Jesus ensinava, saindo do poder, né? Porque agora eu tenho pouco tempo. Jesus ensinava que eles não deviam impor a crença a ninguém. Quando ele falava, não querem te receber, limpe seus pés e saia, Jesus não, até o próprio Paulo de Tarso, o próprio, não foi nem Paulo, foi Jaziel, que era o Estevão, falava, o mestre não nos ensinou que não devemos perder nosso tempo em contendas. O que é isso? Não devemos impor o que pensamos a ninguém, ficar discutindo com ninguém. Deixa a pessoa lá. Tudo bem, você tá certo, beijo. Não quer compreender, tchau. Né? Então, o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Né? Então, se der tempo, eu vou ler um trechinho que eu deixei para o final do Acharemos Sempre, de Emmanuel. Tá? Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus, quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhe é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiado dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente, além das desilusões que esperavam. A fim de encontrardes o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil, no entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno.
É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca acha, e acharemos sempre o que procuramos. Então, meus irmãos, que sempre busquemos o bem, onde quer que estejamos, porque se ficarmos nessas contendas procurando o que reflete da nossa alma de ruim, porque quando a gente busca o mal é o que reflete da nossa alma de ruim, nós não permitiremos que o mundo evolua. Então vamos seguir o fluxo e buscar o bem. Obrigada. Agradecemos a nossa irmã Alina, que nos colocou tão bem a primeira parte do nosso programa do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, Buscai e Achareis. Rádio FEB, uma emissora da Federação Espírita do Estado da Bahia. Casa da Caridade, Irmã Elizabeth, 18 anos,